Pelo título já sabem qual será o assunto deste vídeo, mas não conseguirei falar do Grande Reset em detalhe por duas simples razões. Primeiro, porque não existem detalhes sobre o Grande Reset, apenas objetivos vagos que já são suficientemente assustadores para serem ignorados. Em segundo lugar, porque quero focar-me num exercício de ligar os pontos para mostrar que os eventos do último ano e 3 meses não foram coincidências. Portanto, vamos começar por voltar ao mês de outubro do ano de 2019, quando ocorreu o evento 201. O propósito deste evento era de simular uma pandemia global com o coronavírus, algo que por si só já é chocante, dado o que aconteceu apenas uns meses mais tarde, mas adiante. Vários assuntos foram discutidos no contexto de combater esta pandemia simulada e um desses assuntos estava relacionado com o controlo de informação, para garantir que a chamada desinformação fosse impedida de circular, para que os profissionais de saúde tivessem acesso apenas à informação correta para lidar com os problemas. Um dos convidados para falar deste controle de informação foi George Gao, que era, e provavelmente ainda é, o diretor-geral do Centro de Controlo de Doenças chinês. George Gao argumentava, neste evento 201, que já haviam casos e mesmo mortes na China naquela altura, mas que eram resultado de desinformação, e por isso mesmo ele defendia que a informação fosse controlada. Vamos ouvi-lo. George, and then Avril. Sorry, you go ahead. No. By now, we have more cases in China and also death cases reported, and also my staff told me that before there's misinformation and there's some belief. People believe, this is a man-made, some pharmaceutical company made the virus. So there are some violations and even, death is because of this misinformation. From like the CDC, and I don't know if Steve agree with me, when you are doing the field work and you like to do some so-called TOT, training of trainers. So we really need to train the health workers, especially health care workers, their access to the patients, to the public. So make sure they got the right information. So not necessarily, sometimes the health care workers, they know something, but if they are not well trained, they might give the wrong information, but also they might say something, I don't know. Even I don't know, that could hurt. So when I remember that's such a situation reminded me. When I was in Sierra Leone, I was interviewed by radio, the national radio. I was asked by one of the audience to say, okay, we believe Ebola was man-made. It's transported from, somewhere. So I think this is very important. We do the TOT. So make sure the healthcare workers have the right information. Okay, thank you. Porém, em 2020, já sabemos que o que George Gao disse neste evento era uma mentira descarada. A desinformação, entre aspas, a que George Gao se refere, era de facto a verdade, que havia um vírus que se espalhava na China e que se transmitia de pessoa para pessoa. O Partido Comunista Chinês impediu que médicos chineses pudessem avisar o público e o mundo da realidade na China e catalogou estes médicos de pessoas que espalhavam desinformação. E como sabemos, pelo menos um deles morreu de coronavírus. Outras pessoas neste evento 201 afirmavam que era a OMS, portanto a Organização Mundial de Saúde, que devia ser a responsável por informar o mundo sobre a pandemia. Algo também bastante curioso, pois já sabemos o que aconteceu em 2020. A China usou a sua influência na OMS para precisamente espalhar desinformação e propaganda do Partido Comunista Chinês, que tudo estava bem e que o vírus nem sequer se transmitia de pessoa para pessoa. A OMS foi mesmo mais longe, pois alegava que os países pelo mundo fora nem precisavam de fechar fronteiras para combater o vírus. Isto ao mesmo tempo que elogiava a China pela forma que combatia o vírus, com confinamentos internos draconianos. O que a China não fez foi impedir que milhares e milhares de infectados, milhões mesmo, saíssem da China para efetivamente infectar todo o mundo. Portanto, neste evento 201 tivemos pessoas como Gao a literalmente espalhar mentiras e desinformação, ao mesmo tempo que argumentava que a informação necessitava de ser controlada, para evitar que mentiras e desinformação fossem espalhadas. A ironia não tem fim nesta situação. Da mesma forma que outras pessoas argumentavam no evento 201 que a OMS devia ser a responsável por dar informação fidedigna sobre a pandemia ao mundo, quando, e pelo menos nos primeiros meses de 2020, a OMS só espalhou mentiras e desinformação. E quem está por trás, afinal, deste evento 201? Dois dos mais importantes criadores e também promotores deste evento foram a Fundação Gates e o Fórum Económico Mundial. Bill Gates, que está por trás da Fundação Gates, é um dos homens mais ricos do mundo e tem bastante influência por isso mesmo e faz lobbies para avançar com os seus projetos pelo mundo fora.
E o Fórum Económico Mundial é a organização que ativamente fala sobre o Grande Reset. E falando no Grande Reset, vamos ver um dos primeiros vídeos que o Fórum Económico Mundial partilhou sobre ele há já alguns anos atrás. Como podem ver, o Grande Reset é basicamente comunismo, onde as elites controlam e possuem tudo e os restantes têm nada. Todos são igualmente pobres e miseráveis. E é por isto mesmo que não existem detalhes sobre o Grande Reset até agora, pois essa falta de informação é propositada, dado que ninguém concordaria que tal reset acontecesse se conhecessem as consequências. De resto, quero apostar que os detalhes do Grande Reset são bastante similares ao que já acontece na China, onde existe um sistema de pontos. As pessoas têm uma pontuação que lhes dá crédito na sociedade e, se alguém criticar o Partido Comunista Chinês, por exemplo, então essa sua pontuação irá descer. Isto assumindo que não foi preso ou mesmo morto pelo Partido Comunista Chinês. E o que é que significa exatamente ter uma pontuação baixa com este sistema? Significa que não poderá, por exemplo, usar transportes públicos, que não poderá ter uma conta bancária, que não poderá comprar uma casa ou mesmo explorar um negócio. O Grande Reset trará algo similar a isto para garantir que todos no mundo apenas alugam coisas destas grandes empresas que promovem precisamente o Grande Reset, que ficarão ainda maiores do que já são. Se agora existem monopólios individualmente por cada país, com o Grande Reset os monopólios serão mundiais. Grandes empresas e as elites que as controlam já fazem lobbies poderosos com políticos para fazerem o que querem. Com o Grande Reset, estas empresas e elites terão ainda mais poder e influência, pois essencialmente controlarão os meios de produção de todo o mundo. E tudo isto está ligado ao que tem acontecido em 2020, pois apesar da OMS já não recomendar confinamentos, porque trazem mais problemas que soluções, muitos países continuam a insistir nos confinamentos para combater o vírus. E quais são as consequências do confinamento? Para além das óbvias, como o distanciamento social e os problemas mentais que levam milhões às drogas e álcool, etc., temos a ruína económica. Pequenas e médias empresas são forçadas a fechar, o que significa que muitas não voltarão a abrir. Ao mesmo tempo, as grandes empresas podem continuar abertas e a faturar como nunca. De resto, aumentam as fortunas dos seus donos em vários milhões. E isto é exatamente o que todos estes que promovem o Grande Reset querem. Controlo e poder total sobre todos os outros no mundo. Se precisas de alguma coisa, tens de o alugar a estas grandes empresas. Seremos essencialmente escravos destas empresas e elites, que já hoje ativamente fazem lobbies para manter tudo fechado. Quem promove o Grande Reset é basicamente o mesmo grupo que promove o globalismo. O mesmo que desviou milhões e milhões de empregos do Oeste para o Este. E durante a pandemia verificámos o mal que o globalismo fez ao mundo, pois passámos a depender exclusivamente da produção chinesa, o que garantiu que o responsável pela pandemia, precisamente a China, lucra com ela. Quem promove o Grande Reset é também basicamente o mesmo grupo de elites que quer fronteiras abertas e migração em massa ilegal, pela qual a Europa e os europeus já pagaram o preço mais alto, pois a Europa segura de há uns anos já não existe graças a isto. Isto para além do facto do valor do trabalho ter descido, dado que entraram milhões de pessoas na Europa sem qualquer tipo de formação.
Dado que estes planos têm anos e anos e que as mesmas pessoas que simularam a pandemia são as mesmas que falam na necessidade de um grande reset e que querem usar essa pandemia como base de lançamento para esse plano de forçar comunismo pela goela abaixo de todos no mundo, na minha opinião, nada disto foi uma coincidência. Foi um plano que não quer saber das vidas de milhões de pessoas, pois tem apenas como objetivo a expansão do poder e da influência destas grandes empresas e elites que as controlam. Para aqueles que sabem história, isto é exatamente o que o comunismo representa. Elites que querem controlar tudo e todos, e é irrelevante quantos morrem para que estas elites tenham o que querem. O que interessa são os resultados finais. Todos aqueles que durante anos tentaram avisar sobre estes planos foram considerados malucos das teorias de conspiração. Foram censurados, banidos, as suas vidas destruídas, mas eram eles que afinal tinham razão. E quando estas elites que puxam pelos cordéis nos bastidores usam a sua influência para implementar estes planos e falam sobre estes planos em público, já não se trata de uma teoria de conspiração. É a realidade que estas elites querem forçar sobre todos os outros no mundo. E não podemos permitir que tal aconteça. Espero que tenham gostado e até à próxima.